Olá, pessoal, mais uma aula aqui da temática Projeto de Vida para vocês trabalharem aí com os alunos de vocês. E hoje nós vamos falar sobre autoestima, fortalecendo a autoestima. Então, eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp o PowerPoint dessa aula e aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link do grupo e o link do e-book, porque o e-book com os planos de aula você vai adquirir através da plataforma da Hotmart. Se eu não estou enganada, é R$ 27,90. São 20 aulas de projeto de vida, que eu estou aqui nessa jornada de gravar as aulas e colocar para vocês o PowerPoint lá, para que tudo isso você possa estar aí, de fato, como que eu posso dizer? Com a faca e o queijo na mão, como já diz aí os mineirinhos, para que vocês não tenham dúvida, para que vocês consigam dar boas aulas, envolver os alunos de vocês com temas tão importantes, né? Na verdade, vocês podem adaptar, inclusive, para o ensino fundamental 2, para os anos finais, caso essas temáticas também sejam aquelas que vocês estejam trabalhando com o socioemocional, aí os projetos de vocês, da escola de vocês, tá bom? Mas o que vocês precisam fazer? Não se atentem aqui à mensageira, se atentem à mensagem. E se essa aula fizer sentido, for bacana, comenta nesse vídeo, curte, deixa o joinha nesse vídeo agora e compartilhe lá no grupo da escola, porque de fato vai ajudar, vai favorecer o canal. É um gesto concreto de gratidão, nós vamos falar de gratidão ainda nessa questão aqui das aulas. Então, é o seu gesto concreto de gratidão para contribuir com esse trabalho que eu desenvolvo aqui de uma maneira gratuita, tá certo? Então, vamos lá. Entra no grupo do WhatsApp, tá? E adquire o seu e-book, para que você fique com tudo completo, com tudo certinho aí, e que não venha lhe faltar nenhuma informação. Então, a temática de hoje, que nós vamos trabalhar agora, é da aula 6 do e-book, tá? O e-book está dividido em 3 etapas. A etapa 1 é o autoconhecimento, a etapa 2, fazendo escolhas, e a etapa 3 é a construção do próprio projeto mesmo, né? Do projeto de vida mesmo, tá? Então, nós ainda estamos na etapa 1, falando sobre autoconhecimento, então essa é a aula 6 da etapa 1, combinado? Fortalecendo a autoestima, bora lá, bora lá. Eu sempre começo falando e deixando claro para os meus alunos o que nós vamos trabalhar na aula. E sempre oriento vocês aqui que vocês precisam entrar e sair de sala de aula sabendo o que vocês estão fazendo ali, sabendo quais são os objetivos, ou seja, aquilo que vocês querem alcançar, né? E eu costumo dizer ainda mais, o professor, ele não ensina só aquilo que ele quer, ele ensina também aquilo que os alunos precisam de fato aprender. Então, se vai chegar num certo momento da sua etapa de vida, aqui abre parênteses, tá, gente? Você vai chegar num certo momento aí da etapa do ano letivo, que você vai precisar dar uns 2 ou 3 passos para trás, faça isso. Faça isso. Tenha empatia, né? Haja com equidade, porque só assim você vai conseguir bons resultados. Não adianta a gente sair colocando conteúdo assim, às cegas. Não é desse jeito que vai funcionar. E nós sabemos o quanto a nossa juventude e as nossas crianças estão cada vez mais chegando na sala de aula com comportamentos muito desafiadores. Está diferente do que era 15, 20 anos atrás, quando eu comecei, não é mesmo? Eu sei que está diferente, né? Então, vamos lá, fecha parêntese aí, tá? Então, entre e saia da sua sala de aula sabendo o que você está fazendo ali. Por favor, por favor. Mas o intuito desse vídeo não é puxar sua orelha, é te dar subsídios, né? E te dar aqui também, favorecer, né? O seu trabalho, né, da melhor forma possível, tá? E com essa aula, Simone, então, o que nós vamos aprender? Eu já falaria logo para os meus alunos, eu falaria, olha, nós vamos falar, a aula de hoje, gente, ó, eu falaria assim, ó, pessoal, na aula de hoje, nós vamos falar sobre autoestima. Alguém gostaria de compartilhar o que significa autoestima? Fiquem tranquilos, gente, não tem certo e errado, pode falar. Isso é o que é a sua opinião, é a sua contribuição com a aula.
pode falar. Aí tem sempre um ou outro que fala, tem sempre um ou outro que faz gracinha, a gente sabe disso, né? Mas ok. Então, muito bem. Então, dito isso, deixa eles falando aí o que é autoestima. Vamos entender o que nós vamos trabalhar, tá? Quais são os objetivos da nossa aula? Vamos lá, deixa eu partilhar com vocês o que eu pensei para nós hoje. Aí você vai falar, que é compreender o que é autoestima de fato. A gente vai entender que não é só eu me sentir bacana, legal, bonitinha, a minha autoimagem está boa. É muito mais do que isso, nós vamos entender isso hoje nessa aula. Entender como a autoestima é formada e como a gente pode fortalecer ela ao longo da vida, tá? E adquirir clareza do nosso nível de autoestima. Eu preciso ter clareza, né? Como está o meu nível de autoestima. Então, tem aqui uma proposta de autoavaliação. Tá? Então, você vai explicar para eles o que eles vão aprender com a aula de hoje. Vamos lá, então? O que significa, de fato, a autoestima? É o resultado da visão geral, né, de uma visão macro que a pessoa tem de si mesma. E isso envolve tudo. O que significa esse tudo? Envolve a aparência física, envolve habilidades, as realizações profissionais e pessoais da vida, envolve a vida afetiva, envolve a vida financeira, espiritual, envolve tudo, é um combo. Então, a autoestima, gente, não é só um mero sentimento. É o resultado da visão que eu tenho sobre a minha vida, sobre eu mesmo. Percebe? É muito mais profundo, tá? E como nós já estudamos sobre valores na aula passada, uma autoestima aumenta e se fortalece, não é contraditório ou redundante falar autoestima fortalecida, aumentar a autoestima, não é. A gente vai entender aqui por que disso, tá? Eu já vou falar. Então, uma autoestima, ela se fortalece ainda mais quando nós respeitamos e quando nós vivemos alinhados aos nossos valores. Então, tudo isso que eu estou explicando aqui nessa aula, gente, é para que vocês, porque senão o slide ia ficar muito cheio, né? Por isso que eu achei por bem fazer pequenos vídeos, tá? O vídeo sobre valores ficou grande, porque aquela aula está dividida em dois, né? Então, enfim. Mas esse daqui vai ser rapidinho, vocês vão ver. Então, só que vocês vão explicar para os alunos, né? Vocês vão fazer todo essa abertura aí, esse diálogo inicial, tá? Como a autoestima é formada? Como que se forma uma autoestima? Se forma de uma maneira muito parecida com os nossos valores. E inclusive, até a nossa primeira infância, e você pode falar isso para eles, porque não está aqui no slide, mas é uma curiosidade, tá? Que me veio aqui agora e eu quero partilhar com você. Até a nossa primeira infância, que vai mais ou menos ali até os 6, 7 anos de idade, nós não temos no o nosso cérebro, a formação cerebral, para a gente distinguir entre o real e o imaginário. Então, só depois dessa fase, só depois dessa etapa, a gente tem uma parte no nosso cérebro que nos ajuda a compreender o que é real e o que é imaginário. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu antes dessa idade é verdade absoluta para nós. Então, quando a gente fala de construção de identidade, valores e autoestima, por exemplo, de manias, né, trejeitos, manias, crenças. Quando a gente fala de crenças, nossa, gente, vai lá e resgata a primeira infância. Se quiser mudar alguma coisa, tem que ir lá na primeira infância, entendeu? Por que muitas vezes, quando a gente procura terapia, a gente vai, de fato, para resolver alguma questão da infância? Na maioria das vezes. Não é sempre, mas na maioria das vezes. Tá? Então, todos esses exemplos aqui que eu estou falando com vocês podem compartilhar com os alunos. Então, é no contato com os outros que se constrói e se fortalece essa autoestima, que a autoestima começa ali a ser construída, né? Igual aquelas pecinhas do quebra-cabeça que vão se encaixando, aquelas pecinhas de Lego que vão se encaixando para formar aquela imagem, aquela figura. Então, primeiro é no contato com a família, tá? Depois com os amigos,
Depois, professores, porque aí a gente vai expandindo o convívio social. Então, depois, professores, porque a gente vai para a escola. Depois, a gente começa a trabalhar, tá? Então, toda essa questão que envolve, vamos colocar até aspectos culturais também, reflete diretamente na formação da nossa autoestima, na construção, tá? Depois, para fortalecer a nossa autoestima, a gente precisa equilibrar 4 esferas da nossa essência humana. E não tem como você negar nenhuma esfera. Quais são essas esferas? Quais são esses pontos aí? Emocional, espiritual, física e intelectual. Não tem como eu anular uma dessas daqui. Não tem como. Não tem. Tá? Muitos estudos de neurociência, de psicologia, de muitos estudos hoje, tá? A própria medicina hoje, cada dia mais, tem se quebrantado para o que diz respeito à espiritualidade, ou seja, ao que transcende o natural, tá? Então, aí os nossos alunos falam, mas a gente não está falando aqui de religião. Nós não estamos falando de religião. Tá? Nós estamos falando do que transcende o natural, do que transcende o físico, do que transcende o humano. Tá? Então, é sobre isso. Então, emocional, espiritual, físico e intelectual. A gente não pode negligenciar nenhum item desse, senão a nossa autoestima fica faltando uma parte, fica fragilizada. Então, você vai explicar isso para eles. Tudo bem até aqui? Entenderam? Ok, agora mãos na massa. Vamos fazer uma autoavaliação da nossa autoestima. Essa é a primeira proposta aqui, tá? Para que nós possamos cumprir os objetivos dessa aula, a gente precisa se autoavaliar, olhar para si mesmo. Se a autoestima é a visão que eu tenho de mim, em todas essas esferas, física, emocional, intelectual e espiritual. Então, se a autoestima é esse resultado, eu vou olhar como que está isso daí. Vamos lá. Bora. No nosso e-book, gente, vocês podem entregar uma folha. Deixa eu ver como que tá aqui. Aqui eu deixei em fragmentos, né? Tá. Mas no nosso e-book tem uma folhinha, tá? Deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, gente. Ó, no e-book está assim, tá? Então, vocês vão entregar para eles tudo que nós fomos falando aqui. Vamos entregar, eles vão colocar uma nota de 1 a 10 e depois ainda construir essa tabelinha também. Isso, ó, e depois construir essa tabelinha, tá bom? No e-book está assim, tá? Ok. Aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tá, ok. Então, vamos lá. Bom, então, o que você vai explicar para os alunos? Que eles vão precisar agora, para cada critério, eles vão colocar uma nota de 1 a 10. 1 sendo muito pouco, 5 é o suficiente, né? Aquilo que eu tenho suficiente, aquilo que eu reconheço que eu tenho suficiente, e 10, aquilo que eu reconheço que eu tenho muito bom, ou 9, 8, 8,5, não tem problema, 9, 10, aquilo que eu tenho de muito bom, aquela habilidade que eu tenho de muito bom, tá? Não só habilidade, mas característica, tá? Então, é muito interessante você orientar os alunos a se perceberem, entender que uma autoavaliação não existe certo e errado para o outro, a própria palavra já diz, sou eu me avaliando, então, eu decido que nota que eu coloco, tá? E assim por diante, tá? Então, vamos lá. Aceito minhas características físicas. Então, você vai pedir para eles colocarem uma nota de 1 a 10. Aquelas notas mais baixas vai significar o quanto eu me reprimo com as minhas características físicas. A cor dos meus olhos, da minha pele, o estilo do meu cabelo, a minha altura, se eu tô gordinho, se eu tô magrinha, se eu isso, se aquilo, entende? Então, o quanto eu aceito ou não essas características, tá? Aqui, o item 2, aceito imperfeição.
Então, o quanto eu tenho um nível muito forte de perfeccionismo, tá? O aceitar a imperfeição é justamente ter uma autoestima fortalecida, ou seja, entender que, humanamente falando, estou passivo, né, de erro, eu estou submetida a errar. Então, quando a gente tem muitas vezes um nível de perfeição muito elevado, prejudica a nossa autoestima porque nos faz paralisar, tá? Porque a gente fica ali o tempo todo duvidando da nossa própria capacidade. Entende? Enquanto não está ali perfeito, 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 eu não faço. E ali atrasa, paralisa, então é ruim, né? Gera muito desgaste mental, emocional, e isso não é bom. Depois, o quanto eu reconheço as minhas habilidades. Então, quanto mais eu reconhecer as minhas habilidades, a minha nota é maior. Quanto menos eu reconhecer elas, a minha nota é menor, tá? O quanto eu reconheço que eu consigo, né, fazer, praticar e, enfim, desenvolver, né, habilidades, tá? Sou autêntica, não me comparo com os outros. Eita, nossa, nessa fase aí da juventude é demais, né? Essa onda de TikTok, redes sociais, né, internet, meu Deus. Então, aqui, é a gente ajudá-los a refletir sobre quem são, né, sobre cada um de uma maneira muito pessoal. É dentro dessa autenticidade mesmo, né? Depois, o quanto eu confio nas pessoas, porque assim, aquela pessoa muito desconfiada dos outros, significa que ela também não tem uma segurança em si mesma. Olha isso. Tá? Então, por que tá tão desconfiada dos outros assim? Dê um voto de confiança, ué. Se o outro errar, problema é do outro. Entende? Então, quer dizer, quanto mais eu confio nas pessoas, a minha nota é maior. Quanto menos eu confio, a minha nota é menor. Não procrastino. Quanto mais eu procrastinar, mais eu tiver dúvidas do que fazer, da minha capacidade de como fazer e tal, mais a minha nota vai ser menor, tá? Quanto mais eu tiver agilidade e atitudes proativas, a minha nota vai ser maior. Então, essa questão da procrastinação, se for uma pessoa muito procrastinadora, a nota vai ser baixinha. Tá precisando melhorar a autoestima aí. Não necessito de elogio. Sabe aquela pessoa que só faz alguma coisa pensando em agradar os outros para receber elogio ou para ser reverenciada, né? Para ser exaltada. Então, assim, ali está faltando autoestima. Quanto mais aquele que faz, sem precisar de elogio, fez porque sabia que precisava fazer, sabia que estava fazendo certo, confiava naquilo que estava fazendo e pronto, acabou, tem uma autoestima fortalecida. Então, quanto mais elogios, a autoestima está lá embaixo. Quanto menos elogios, a autoestima está lá em cima. Entendeu? Tenham atitudes proativas. Quanto mais a iniciativa, o pensamento positivo, essa questão da responsabilidade, né, da positividade, mais a autoestima está forte. Tá boa? Enquanto eu fico aqui, ó, de braços cruzados, só reclamando, esperando, ó vida, ó céus, a autoestima tá fraca, tá bom? Então, são esses exemplos aí que você vai ir falando para os alunos. Você vai fazendo dessa forma, vai debatendo com eles, refletindo com eles, tá? O que você pode fazer para melhorar as suas notas menores? Então, em quais características dessas aqui, ó, a sua nota ficou baixinha? E aí? O que você vai fazer? Agora aqui entra o plano de ação. O que, quando, como, onde e com quem, se tiver alguém aí que possa te ajudar. Né? De repente, até você, que é o professor ou a professora de socioemocional do projeto de vida. De repente, pode ajudar. Vai pegar esse plano de ação de cada aluno, aqui já dá mais uma aula de autoestima, gente. Porque você vai pegar esse plano de ação de cada aluno e vai falar, não, vamos traçar agora aqui um caminho. É sobre isso. Por isso que eu estou falando aqui para vocês, eu estou trazendo ideias, mas a partir dessas iniciativas, muitas outras ideias vocês terão. Eu creio nisso, eu acredito. Né? Mas a gente tem que estar com o nosso coração aberto, né? Para que as ideias possam fluir. Não tá de coração fechado. Inclusive, tem que curtir e compartilhar esse vídeo.
para que a ideia flua. Você está abençoando a minha vida também. Eu estou abençoando a sua e você está abençoando a minha vida. Não é mesmo? E, por fim, encerrar a aula sempre com uma pergunta. Eu amo fazer uma pergunta para encerrar a aula. E eles podem até escrever no caderno essa resposta. Qual foi seu maior aprendizado? O que você aprendeu sobre autoestima com essa aula? Que ficha que caiu? Não é da época deles, né, gente? O orelhão, a ficha. Mas a gente tem vontade de perguntar isso, né? Qual é a ficha que caiu? O que você aprendeu? Então, eu encerro aqui. Vou deixar esse PowerPoint aberto, porque você pode fazer o que você quiser com ele, né? Mudar, alterar, tudo que você quiser, né? Vou deixar esse PowerPoint lá dentro do grupo do WhatsApp e vou deixar, inclusive, o link também aqui na descrição desse vídeo, do grupo do WhatsApp, para você entrar lá, e vou deixar o acesso ao e-book, com 20 aulas de projeto de vida. Combinado? O que você vai fazer? Abençoar a minha vida. Como? Curtindo esse vídeo, meu povo. E compartilhando. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Até a próxima.